Ok. Então, pessoal, já estamos gravando a nossa aula aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui lá no comecinho. Tá. Então, nós começamos efetivamente os nossos conteúdos das nossas aulas, né? Com a nossa aula de número 2, de resíduos sólidos, aula número 2, porque eu considerei a aula 1 como sendo aquela que eu apresentei a ementa para vocês e os objetivos de aprendizagem e tudo mais, né? Sistemas de avaliação, bibliografia, enfim, tá? Então, hoje, a nossa aula ela é bem introdutória mesmo no assunto. Nós vamos falar sobre lixos e resíduos sólidos, tá? Já começando com o nosso conteúdo de hoje, definindo aí qual é a diferença, né, entre lixo e resíduo. No nosso caso, resíduos sólidos, né? Então, como que eu posso definir aí lixo? Lixo são restos de atividades humanas que são julgados como sem utilidade. Esses restos não têm mais utilidades para aquele indivíduo naquela situação que ele está envolvido, né? A grosso modo, é aquilo que jogaríamos fora, tá? Isso é considerado lixo. O dicionário ele define assim, ó, coisas inúteis, imprestáveis, velhas, sem valor, aquilo que se varre para tornar limpa uma casa ou uma cidade, qualquer material produzido pelo homem que perde a utilidade e é descartado. Lixo, né? Lixo é isso aí, qualquer coisa que não tenha mais utilidade para o ser humano. E resíduos sólidos, né? Resíduos também podem ser considerados substâncias que nós não mais utilizaremos, ou melhor, que não vamos utilizar naquele momento, porém, nós vamos caracterizar aqui os resíduos sólidos, né? São aqueles que são, como o próprio nome está dizendo, encontrados no estado sólido ou semissólido, né? Que são resultados aí da atividade industrial ou doméstica ou hospitalar, comercial, agrícola, de serviços ou de varrição também, tá? Então, os resíduos sólidos são essas substâncias que se encontram nesse estado mais sólidos, que também seriam descartados, né? Pode ser utilizado como matéria-prima, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde pública e economia aos recursos naturais. Então, a diferença fundamental é que resíduo, ou melhor, lixo é aquilo que a gente joga fora mesmo, né? E resíduo é aquilo que a gente pode utilizar como matéria-prima ou que a gente pode reutilizar de forma sistemática, tá? Sem onerar de maneira mais direta ou mais agressiva os recursos naturais, porque nós estamos fazendo justamente uma reutilização de um material que, se fosse diferente, iria para o próprio lixo, né? Então, vamos lá. Esses resíduos, eles, quando são gerados, né, o lixo, propriamente dito, quando ele é gerado, em muitas ocasiões, eles são todos misturados, né? Se os resíduos estão misturados com outras substâncias que não serão mais reutilizadas, tudo passa a ser lixo. Porém, quando eu separo, né, essas substâncias, eu começo agora a considerar esses materiais que seriam jogados fora, entre aspas, como resíduos ou matéria-prima
outra utilização, ou para outra reutilização, né? Então, pronto. Nós podemos dizer que todo lixo é um resíduo, ou melhor, todo lixo é um resíduo. Peraí, agora já se sabe por que todo lixo é um resíduo sólido, mas nem todo resíduo sólido é lixo, tá? Ou seja, aquilo que a gente joga e a gente pode reutilizar se torna resíduo. E aquilo que a gente não utiliza é justamente o lixo, né? Nem todo resíduo sólido é um lixo, tá? Então, vamos agora estudar um pouquinho melhor, sistematizar um pouquinho melhor isso aí que a gente está comentando, tá? Vamos chamar isso de linha do tempo do lixo, tá? Lá na pré-história, que é esse primeiro tópico aqui, ó, as comunidades que... porque o lixo, ele sempre foi gerado pela humanidade. Só na alimentação, por exemplo, a gente pode observar que nós, seres humanos, geramos lixos e resíduos aí só na nossa alimentação, por exemplo, né? Então, essas comunidades, né, elas se incomodavam ali com os lixos gerados, só que ao invés de elas trabalharem, né, com esse problema, elas simplesmente migravam para outras regiões, tá? Por quê? Porque o aumento de lixo em uma determinada região começava agora a ser um problema para aquela comunidade. E, com o passar do tempo, foi-se observando a necessidade de enterrar os lixos, tá? Mas isso lá na pré-história, né? Depois, a gente tem aqui uma linha do tempo que nos leva até o ano de 1580 até 525 a.C., né? Onde tinham lá os grandes impérios, né? No Egito, por exemplo, o lixo ele era descartado no próprio rio. No caso deles, o rio Nilo, que é o rio principal do Egito, né? Que corta lá todo o país e tudo mais, tá? Já em 404 a.C., a cidade de Atenas, né, que ficava na Grécia, um dos grandes impérios do passado, né? Agora nós estamos falando aqui de antiguidade, né, de idade antiga. Esse povo, ele começou a pensar e construir os primeiros lixões, né? Que são ambientes onde são depositados todo o lixo de uma comunidade. Por que eles começaram a fazer isso? Porque o lixo se tornou incomodativo, né? E o lixo ele começava a fazer com que a cidade cheirasse mal, tá? Nessa época, então, foi descoberto que, a partir do momento que se recobriam o lixo produzido e colocavam eles por camadas e enterravam essas camadas de lixo, se tornaria ali capaz, nessa região, de conter a proliferação de insetos, de ratos, de moscas, enfim, de seres que produziam ali não só problemas de praga ali e tudo mais, como também de proliferação de doenças, né? Já nessa época da antiguidade, os sucateiros aqui, né? Aqui embaixo já, eles recolhiam as espadas dos campos de batalha para fazer novas armas. Ou seja, ali já foram os primeiros passos da reutilização de alguns materiais que seriam descartados, né? Tá certo?
E também esses materiais não só seriam reutilizados para a guerra, né, no caso, como para outros fins, né? Em 1760 a 1860, nós tivemos ali o que ficou conhecido mundialmente como a Revolução Industrial. E a partir desse período da história, as fábricas já começaram ali a produzir os bens de consumo em larga escala, né? E nessa época também, de lá para cá, já foram começadas a ser desenvolvidas as embalagens, né, das mercadorias, tá? Nesse caso e nesse sentido, a partir do momento que eu preciso de uma embalagem para poder acomodar o produto, né, não só alimentício, como outros tipos de produtos, né, a serem comercializados pela população, obviamente e consequentemente aumentaram os resíduos gerados pela população, pelas pessoas nas áreas urbanas. E começou então aí o que ficou conhecido como a Era dos Descartáveis, né? E aqui a gente pode colocar desde papel, lata e tudo mais, né? E a gente já conhece como sendo produtos que seriam descartados justamente porque as suas embalagens ali só não eram reutilizadas na época, né? Então, agora, passou a ser inutilizado, jogada fora, né? Esses resíduos aí, com enorme rapidez, porque agora os produtos eles estavam sendo produzidos em grande escala. Então, quanto maior a escala que eles eram produzidos, maior era a rapidez com que eles eram descartados, né? Então, até meados ali do século XVIII, quando surgiram ali as primeiras indústrias na Europa, as cidades não tinham serviço de coleta de lixo, tá? Isso lá, meados do século XVIII, né? Quando fala século XVIII, ali 1700 e pouquinho, né? Por que não tinha a coleta pública de lixo? Porque até então, pouco antes da Revolução Industrial, esse lixo era produzido em pequena escala, né? E ele era essencialmente gerado por sobras de alimento. Então, perceba que sobras de alimento a gente configura como lixo. Porém, nós estamos falando aqui de uma época em que os pavimentos, né, não eram impermeáveis como hoje, e os alimentos que sobravam ali, né, eram constituídos por produtos biodegradáveis. Então, o lixo, apesar de existir, ele não era um problema assim tão grave quanto nos dias atuais. Em 1860, né, começou ali depois dessa revolução industrial, a ter um crescimento acelerado das grandes cidades e das grandes áreas urbanas, né? Que a gente chama de metrópoles ou até megalópolis, dependendo de onde elas estão inseridas, né? Essas áreas se tornaram aí grandes produtoras de lixo, né? E nos entornos dessas cidades, as descargas de lixo elas são se configuraram aí como sendo de forma bem agressiva, né, com o meio ambiente. Então, nós tivemos aí sujeira acumulada no ambiente, a poluição do solo, a poluição da água, né? E com isso, nós tivemos aí a proliferação de doenças ocasionadas justamente pelo problema que se tem atualmente do lixo,
né? É, e esse problema ele se dá, em especial, em regiões menos desenvolvidas. Eita. Regiões menos desenvolvidas, que têm recursos mais escassos, né, para se trabalhar com essa infraestrutura de cidade, né, de ambiente urbano. Bom, no Brasil, a maior parte desses resíduos é recolhido, né, nos bairros, nos municípios e tudo mais, porém, eles são depositados ali em lixões a céu aberto, tá? Que existem ali nas extremidades, nas periferias da cidade, né? E esse lixo, ele é depositado nesses locais e não é feito nenhum tipo de tratamento com ele, nenhum tipo de separação, nada nesse sentido. E a gente tem notícia aí de que muitas pessoas até sobrevivem de separar, né? Eles chamam de catadores, né? De separar esse tipo de lixo aí nesses locais, né? Bom, antes da explosão industrial, e quando a gente fala em explosão industrial, já estamos falando aqui de século XX, né? Como, por exemplo, na cidade de São Paulo, ali, que aconteceu ali por volta de 1920, 1927, ali, né? Os lixos produzidos pelas cidades era basicamente de matéria orgânica, como a gente já falou ali atrás. E também, no máximo ali, restos de alimento e papel, né? Que já era produzido nessa época, né? Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, nós podemos ver aí que plástico e lixo tecnológico já fazem parte dessa geração de resíduos aí nas cidades, né? Porém, nós temos um problema aqui, que a legislação, a falta de uma legislação mais rígida e específica nesse sentido, faz com que seja muito pouco fiscalizado o retorno ao fabricante para a reutilização, principalmente de lixo tecnológico, né? Hoje em dia tem alguma coisa relacionada à bateria, pilha e tudo mais, mas o lixo tecnológico raramente volta para o fabricante, né? E eles são destinados aí a aterros sanitários, o que gera, né, um problema muito sério para o meio ambiente, principalmente quando, e vocês que são da área da engenharia química, né, vocês vão entender isso muito melhor do que eu, porque vocês vão observar que existem alguns equipamentos tecnológicos que funcionam basicamente com elementos químicos ali que são extremamente nocivos para a saúde, metais pesados e tudo mais, né? Que se entrar em contato com um lençol freático, por exemplo, já causa um problema muito sério aí para a população, né? Muito bem. Aqui um exemplo do que eu estou falando, na cidade de São Paulo, entre 1927 e 2003, rapidamente vendo aqui, ó, como sendo a diferença de cores aqui no gráfico, né? 1927, 91 e 2003, o lixo gerado por essas na cidade de São Paulo. Então, a matéria orgânica aqui, ó, em 1827, veja que era acima de 75%, né? Podemos dizer ali que 80%, seguramente. Hoje em dia, já é muito menos, né? Em 2003, pelo menos aqui, ele estava em pouco mais de 50% da geração dos resíduos, né? Já o papel aqui, olha só, ele tinha uma quantidade um pouco maior, subiu aqui em 91, 2003 meio que se estabilizou, né? Mas veja só um outro exemplo aqui, ó, plástico e isopor, né? Veja só quantos por cento aqui, a gente chega aí a uma faixa aí de
entre 15% e 20%, né, da geração de lixo e resíduos, né, na cidade de São Paulo, em percentual. Tá? E daí temos outros tipos de materiais aí. Tá? Só para vocês verem que o lixo orgânico ele tem diminuído e os lixos que fazem parte de aspectos de evolução de tecnologia, eles têm aumentado. Né? Então, veja só agora essa comparação aqui. Ó. A produção mundial de resíduos sólidos, segundo o IPPC, que é o Intergovernmental Panel of Climate Change, é de 3,65 milhões de toneladas por dia. Veja só, 3,65 milhões de toneladas por dia é gerado de resíduos sólidos. Tá? Então, veja só que, nos Estados Unidos, desses 3,65 milhões, 686 mil toneladas por dia é gerado pelos Estados Unidos, tá? Seja nas residências, no comércio ou nas instituições aí, né? Então perceba que os Estados Unidos é um grande produtor de resíduos sólidos. Agora comparando aqui com o Brasil, nós temos aqui cerca de 158 mil toneladas por dia. Veja que o Brasil, por mais que ele produz muito menos, né, que os Estados Unidos, mas é uma quantidade extremamente considerável aí, né, de resíduos gerados aí pela nossa população, tá? Até porque o Brasil é um país de extensão territorial muito grande, né? Ele é o 5º país em extensão do mundo. Então, faz com que a nossa população seja uma população muito grande e, consequentemente, a geração de resíduo aí aumenta significativamente, né? Então, veja aqui agora, desses resíduos gerados pelo Brasil e pelos Estados Unidos, veja só que no Brasil nós temos, em 2006 aqui, né? 57,5% de matéria orgânica, tá? Enquanto nos Estados Unidos, apenas 12,4% de matéria orgânica. Veja só, papel nos Estados Unidos, 33,9%, tá? Já no Brasil, 11,1%. Veja só a diferença. Plástico, né? 11,7% e 11,1% no Brasil. Aqui está meio parecido, né? E aqui nós temos aí outros tipos de materiais. Vou pegar aqui, deixa eu ver se tem mais algum que metal, por exemplo, né? Metal nos Estados Unidos 7,6 e aqui no Brasil 2,2. Então perceba que os nossos resíduos, os nossos resíduos aqui no Brasil, eles têm uma quantidade muito maior de matéria orgânica do que de resíduos sólidos, né? Diferentemente dos Estados Unidos, tá? Bom, aqui só está explicando, né, que enquanto 60% do lixo brasileiro se constitui de matéria orgânica, nos Estados Unidos 70% são formados por embalagens, por exemplo. Então, só explicando ali o gráfico pizza do slide anterior, tá? Então, vamos lá falar sobre a natureza desses resíduos aí. Dos resíduos sólidos, eles podem ser divididos aí em 5 classes, tá? Eles são os lixos domésticos ou residenciais, né? Os lixos comerciais, lixo público, lixo domiciliar todos os dias, né? Como, por exemplo, entulho de obra, pilhas de baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, né? Esses lixos que são esporádicos, né? E também lixo de fontes especiais, como, por exemplo, lixo industrial, radioativo, lixo de portos e de aeroportos, terminais rodoviários, os lixos agrícolas, né? Relacionados aí aos serviços de saúde,
e tudo mais. Então, são essas 5 áreas específicas que nós temos aí a geração de resíduos aí a partir da população. Tá? Pensando agora no nosso município aqui, em Telêmaco Borba. Cada indivíduo, aqui segundo a divisão aqui embaixo, de assistência à agropecuária e meio ambiente, Telêmaco Borba, isso aqui feito em 2011, tá? Nós temos aqui, a partir dessa fonte, descrito que cada indivíduo gera 800 gramas de lixo por dia. 850, né? 850 gramas de lixo por dia. Ah, mas é tão pouquinho, né? Mas multiplique isso pela nossa população aqui de Telêmaco, né? Nós temos quase 80 mil habitantes aqui no nosso município. E o aterro sanitário recebe 60 toneladas por dia, dos quais matéria orgânica, 52%, ou seja, 31 toneladas, papel e papelão, 24%, plástico, 2%, metal, 2%, 0,30%, né? Vidro e outros aqui, outros tipos de rejeito, chegando a 16%. Isso é no nosso município aí. Certo? Muito bem, pessoal. A partir disso que a gente estudou hoje, tá? Uma aula introdutória, como vocês viram, né? Eu quero que vocês elaborem. Eu vou interromper só a gravação aqui, tá? Deixa eu ver só onde é que eu interrompo. Não é aqui.